Fala, meu chegado, bom ou não? Esse é o Jeep Renegade Sport 1.8 Flex, um SUV compacto um tanto quanto criticado, mas que vende muito. Hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro, saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar uma coisa que tem nesse carro e que dá show em todos os seus concorrentes. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. O nome Renegade já foi utilizado em outras oportunidades pela Jeep antes mesmo do lançamento desse SUV. A primeira vez que esse nome foi usado foi na década de 70, para poder nomear a versão mais estilosa do esportivo CJ5. E uma outra oportunidade em que a Jeep utilizou esse nome foi no Salão do Automóvel de Detroit em 2008, onde eles nomearam um carro conceito com o nome de Renegade. Essa versão que a gente conhece hoje desse SUV compacto foi apresentado no Salão do Automóvel de 2014 em São Paulo, e lá ele foi eleito como o principal lançamento do evento. Em 2015, esse carro começou a ganhar as ruas do Brasil, e já foi muito vendido logo de cara. Chegou até mesmo a estar entre os 10 carros mais vendidos entre todos os modelos disponíveis. Uma coisa interessante que a gente observa no Renegade é que a Jeep fez questão de espalhar vários easter eggs pelo carro e que remetem à história da marca. Começando aqui pela frente do Renegade, a gente observa que essa versão Sport ela não tem faróis em LED, mas em compensação elas têm os DRL, a luz diurna que fica bem nessa posição. Essa versão, esse carro, ainda está equipado com faróis de neblina, que aqui são opcionais. Eu acho bastante complicado um carro que hoje custa mais de R$100 mil ter farol de neblina como opcional. Além disso, a gente observa essa grande grade que faz parte da identidade da Jeep. E aqui começa a explicação do porquê vende muito, porque essa frente é muito bonita. Aqui no cofre do motor do Renegade, a gente observa que ele não possui manta acústica e o sistema é do tipo varetinha mesmo. Não ter braço pantográfico eu até acho que passa, mas ter cortado a manta acústica eu já acho um pouco demais. Já no coração do Renegade, nós temos o conhecido motor e-Torque, que foi herdado da Fiat. Esse motor ele tem 139 cavalos no etanol e 135 cavalos na gasolina, para um torque de 19,2 kgfm no etanol e 18,7 na gasolina, a 3.750 RPM. O torque aqui ele vem bem tarde. Além disso, esse carro possui 1.448 kg, e aqui por isso começam os problemas. Ele tem uma relação peso-potência de 11,1. Como eu costumo falar, um carro para ser divertido, o ideal é que tenha essa relação na casa dos 8. E além disso, o seu tanque de combustível é de 60 litros. E vai por mim, viu? Você vai precisar. Aqui na lateral do Renegade, a gente observa que ele possui rack de teto. E aqui fica o aviso, esse rack é sim funcional. Já nos retrovisores, nós temos os repetidores de seta e além disso eles possuem ajuste elétrico. Ficou faltando só o rebatimento mesmo. Uma coisa curiosa sobre o Renegade é que cada versão possui um tamanho de roda diferente, começando em aro 16 e indo até aro 19. Nessa versão nós temos aro 17, com pneus 215/60. E já em relação à parte de segurança desse carro, nós temos o ABS que é obrigatório, além de freio a disco nas 4 rodas. Curti, hein? Aqui na traseira do Renegade eu acho que ela é uma traseira muito bonita e ela forma um conjunto perfeito com a frente, que enche os olhos de quem está olhando um SUV compacto para poder comprar. E aí a pessoa acaba vendo esse carro e acaba gostando. Além disso, nós temos câmera de ré que é de série nessa versão e sensor de estacionamento, que assim como os faróis de neblina, aqui é opcional. Aqui no porta-malas, além da abertura pela chave, nós temos a fechadura elétrica aqui na tampa. Pensando pelo tamanho do carro, esse porta-malas ele é bastante pequeno, possui apenas 320 litros, mas acredite que ele já foi pior. Quando a Jeep lançou esse carro, ele possuía apenas 280 litros. E aí, diante de tanta reclamação, eles tiveram que resolver o problema. E aí resolveram do jeito mais simples, que foi colocando um pneu temporário aqui atrás. Pelo menos, se o porta-malas é pequeno, o acabamento é sensacional. A gente tem tudo forrado, não tem lata aparecendo, e além disso nós temos iluminação e essas redinhas, além de vários ganchos que auxiliam na hora de prender coisas aqui atrás. Aqui no banco de trás do Renegade nós temos apoio de cabeça para os 3 ocupantes, além de cinto de 3 pontos para todo mundo. Além disso nós temos Isofix, que é aquele sistema para poder prender a cadeirinha do bebê de um jeito mais fácil. O túnel central do Renegade ele é bastante plano, só que eu achei ele bem largo, então pode atrapalhar um pouco o terceiro ocupante. Infelizmente, nesse carro, nós não temos saída de ar-condicionado para o ocupante traseiro, mas pelo menos tem uma entrada USB aqui. Já em relação ao espaço traseiro do Renegade, esse banco está regulado para mim, que tem 1,81 de altura. E a situação aqui atrás é essa. Sobra mais ou menos um dedo,
o que eu achei o espaço até bom por se tratar de um SUV compacto. Já o que chama atenção é a altura para o teto. Aqui sobra bastante espaço, praticamente uns 6 dedos. Então aqui atrás, mesmo uma pessoa mais alta vai sofrer um pouco com o joelho, mas pelo menos a cabeça vai ficar confortável. Em relação ao acabamento da porta do Renegade aqui de trás, nós temos tudo em plástico mesmo, mas é um plástico que eu achei de excelente qualidade. A gente tem um tecido aqui na área onde a gente encosta o braço. Além disso, nós temos o acionamento do vidro elétrico aqui, que ele é um toque tanto para subir quanto para descer. E além disso, a janela abre toda, o que eu acho isso muito bom. Para quem gosta e faz questão, nós ainda temos as alças de mão aqui, então não vai ficar faltando nada. Para a gente passar lá para frente do Renegade, para o banco do motorista, que é a parte mais legal desse carro, eu quero saber se você está gostando dessa avaliação ou se ela está sendo útil para você. Então deixa o seu like clicando no joinha aí para eu poder saber. Em relação aos bancos do Renegade, nessa versão eles são bancos em tecido mesmo. E eu confesso que eu achei esses bancos bem duros, mas pelo menos o tecido aqui agrada. Além disso, esse carro possui os ajustes manuais dos bancos, mas pelo menos tem o ajuste de altura. Porque como você já sabe, né, eu odeio dirigir numa posição muito alta. Aqui na porta da frente do Renegade é o mesmo acabamento lá da porta de trás. Como eu falei, essa área aqui é toda em plástico, mas é um plástico de boa qualidade e agrada. Além disso, aqui nós temos a área onde nós encostamos o braço em tecido, porque os bancos nessa versão são em tecido. Aqui nós ainda temos os 4 acionadores dos vidros elétricos, que são todos um toque para subir e para descer. Além disso, nós temos aqui o ajuste do espelho retrovisor, que aqui ele é elétrico, mas em compensação ficou faltando o rebatimento. Lembra no início do vídeo, quando eu te falei que ia te mostrar uma coisa que tinha nesse carro e que dava show em todos os seus concorrentes? Pois é, o seu acabamento interno. Como eu já mostrei, as portas são de excelente qualidade, e nessa área do painel, acredite se quiser, é tudo soft touch. O acabamento desse carro é simplesmente sensacional, e para mim é o melhor dessa categoria. Aqui no Renegade nós temos direção elétrica, que é sempre muito bem-vindo. O volante dele não é costurado em couro, mas pelo menos tem uma boa empunhadura. Além disso, uma coisa que agrada é que ele possui ajustes tanto de altura quanto de profundidade, e isso é sempre muito útil. Já aqui na lateral do volante, nos comandos, desse lado nós temos os botões referentes ao piloto automático e do limitador de velocidade, e aqui desse lado nós temos as funções do computador de bordo, que eu já vou mostrar. Já nessa área ficam os botões do sistema de voz. Aqui na lateral do Renegade, nós temos os botões para poder acionar os faróis, que nessa versão não tem a função automática, mas pelo menos esse carro aqui está equipado com farol de milha dianteiro e o traseiro. Uma coisa que eu gosto bastante é que aqui dá para regular a altura do farol e também a luminosidade do painel. Uma coisa que ficou faltando nesse carro e que ficou lá para a versão mais top é o acendimento automático do farol e o sensor de chuva, que aqui nessa versão não tem. Aqui no Jeep Renegade, infelizmente, nós só temos o airbag duplo frontal, que é obrigatório agora. Na minha opinião, podia ter pelo menos os laterais. Para a gente poder dar partida no Renegade para poder ver como é, essa é a chave do carro. É uma chave do tipo canivete mesmo, mas que pelo menos tem um acionamento do porta-malas por aqui. Começando aqui então no painel do Renegade, a gente observa que desse lado nós temos o conta-giros e desse lado nós temos o velocímetro. Já aqui no meio nós temos essa tela digital que mostra algumas informações do veículo. Começando aqui então nós temos o velocímetro em digital, aqui algumas informações do veículo como pressão dos pneus, temperatura do líquido do radiador, temperatura da transmissão, temperatura do óleo, a tensão da bateria e quanto falta para revisão. Passando aqui ainda, nós temos os dados referentes ao consumo, à economia e também os dados referentes ao percurso. Uma outra coisa que aqui a gente tem as funções do áudio, mensagens que o carro pode apresentar, para poder configurar a tela tanto aqui quanto na central multimídia e também configurações do veículo. E aí volta para o velocímetro em digital. Muita gente reclama que esse painel ele é utilizado em outros carros da linha também, principalmente na linha Fiat, como o Fiat Argo, por exemplo. Mas eu confesso que eu acho esse painel bonito, já que aqui no meio a gente tem essa tela com as informações, além de ter a função do velocímetro em digital que eu gosto muito, e aqui do lado fica fixo a temperatura do líquido de arrefecimento e o nível do combustível, incluindo o indicativo para que lado fica o bocal para fazer o abastecimento. Aqui no retrovisor interno do Jeep Renegade, como eu falei, ele não é fotocrômico, é um retrovisor comum mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção por causa do desenho do carro é a distância que esse retrovisor fica da gente. Eu achei bem curioso. Além disso, aqui no quebra-sol nós temos espelho com iluminação tanto para o motorista
quanto para o passageiro, o que é sempre bem-vindo. E também aqui no centro nós temos as luzes de leitura que são individuais, então o acionamento ocorre de forma separada para cada ocupante. Isso também é bem-vindo, porque às vezes a gente está dirigindo, o passageiro precisa acender a luz para alguma coisa, e aí o lado de cá pelo menos não incomoda. Essa unidade do Jeep Renegade Sport está equipada com essa central multimídia de 7 polegadas, lembrando que nessa versão ela é uma opcional. Aqui é uma central multimídia touchscreen, que eu achei ela bem rápida e o toque dela eu também gostei. Aqui nós temos essa tela inicial, onde ficam mostrando informações de áudio, informações de telefone que estão conectados. Aqui para poder alterar qual que é a fonte do áudio, além das estações de rádio. Aqui em relação aos telefones que estão conectados, lembrando que essa central multimídia ela tem Android Auto e Apple CarPlay, o que eu acho muito bom. Nessa função a gente consegue alterar algumas informações da central multimídia, além de informações sobre o veículo, e ainda é possível instalar alguns aplicativos nessa central multimídia. Achei bem interessante. Uma coisa que eu gosto bastante é que mesmo ela sendo touchscreen, eles mantiveram essa rodinha para poder alterar, aumentar e abaixar o volume. Eu acho isso aqui muito mais prático quando a gente está dirigindo. Uma outra coisa que eu gostei também e que eu achei interessante foi que eles colocaram uma outra rodinha aqui que pula as estações de rádio e as músicas, remetendo a alguns sistemas de som antigo. Eu achei isso bem legal. Para o que eu gosto de ouvir de som dentro de um veículo, eu achei o som desse carro dentro do esperado. Lembrando que aqui nós temos 6 alto-falantes. Nós vamos mostrar lá no Instagram da Magic Torque como é a qualidade desse som. Então já aproveita, segue a gente lá no Instagram para você ficar sabendo como é que é. Como eu mostrei lá fora, esse carro ele ainda tem a câmera de ré, que é de série nessa versão. E aqui a gente observa que ele tem uma câmera de ré com uma qualidade boa e ainda tem os ângulos aqui para poder mostrar. Eu confesso que ontem eu estava manobrando, o que eu não gostei nesse carro foi o sensor de estacionamento, porque eu estava longe da pilastra e ele arrumou um escândalo parecendo que eu ia passar em cima da pilastra. Mas a câmera de ré agradou sim, porque ela tem uma qualidade boa. Já aqui no ar-condicionado do Jeep Renegade, nessa versão nós temos um ar manual mesmo, não é digital, e aqui fica para poder alterar a velocidade do ventilador, aqui a temperatura e aqui a direção do vento. Eu confesso que mesmo sendo um ar analógico, eu gostei e achei que ele funciona muito bem. Já aqui embaixo nós temos uma tomada 12 volts, além da entrada USB e da entrada auxiliar. Nós temos ainda 2 porta-objetos aqui, que são todos forrados, com acabamento em borracha. E eu confesso que eu achei muito bom. Já aqui na transmissão do Jeep Renegade, nós temos um câmbio Aisin, que é muito bom, de 6 velocidades. Esse câmbio é o mesmo câmbio que é usado na linha Volkswagen e em outras marcas. É um câmbio já testado e que funciona muito bem. Esse câmbio ainda possui as trocas manuais aqui pela própria alavanca, já que não tem pedal shift. E além disso, ele possui um modo Sport, que é através desse botão que fica aqui no painel. Esse modo Sport ele só sobe o giro um pouco e segura mais as trocas de marcha, mas eu particularmente gosto que tenha. Seguindo um bom acabamento do Renegade, aqui eu gosto dessa forma, nada de carpete aparecendo, e além disso nós temos esses 2 porta-copos e esse espaço menor que dá para guardar o celular, que são todos emborrachados. Já aqui no centro nós temos esse apoio de braço, que além de deslizar, ele ainda possui um baú com tamanho bom e seu fundo também é emborrachado. Aqui no console, próximo à alavanca do câmbio, nós ainda temos os botões para poder desligar o controle de estabilidade do veículo e também desligar e ligar o Start-Stop, que é aquele sistema que quando a gente para num semáforo, ele desliga o veículo para a gente. E já aqui no centro, acredite se quiser, nessa versão nós já temos freio de mão eletrônico, para quem gosta, né? Eu particularmente prefiro o velho e bom freio de mão de puxar mesmo. Mas a tecnologia está aqui e para quem gosta eu achei interessante, porque essa versão aqui ainda está longe de ser a versão top de linha. E esse foi o Jeep Renegade Sport 2021 1.8 Flex equipado com motor e torque. No próximo vídeo nós vamos levar esse carro para dar uma volta, vamos verificar o seu desempenho e ainda bater um papo sobre a real desse carro. Então aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim você será avisado logo que esse vídeo sair. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Até!